Então vamos à palavra do Senhor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmo 52. Nós vamos ler o versículo 8 e o 9. Acharam aí? Diz assim a palavra do Senhor: Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Para sempre te louvarei, pelo que fizeste na presença dos teus fiéis, proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Amém? Feche os seus olhos, se você quiser, curva a sua cabeça. Pai Santo, graças eu te dou pela tua palavra, porque ela é vida, Senhor. A tua palavra é o maná, Senhor. A tua palavra é a tua presença. Fala conosco, Senhor, mais uma vez nesse dia, nessa oportunidade, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Salmo 52 é um salmo de Davi. É um salmo de Davi em que ele tem a primeira parte em que ele está bravo com o homem que o denunciou. E ele fala algumas coisas que antecedem essa declaração. Mas então ele chega nessa declaração, e eu acho interessante algumas declarações de homens de Deus na Bíblia, como essa de Davi. Eu sou como uma oliveira verde, em algumas traduções, ou oliveira que floresce na casa de Deus. Eu sou uma oliveira. E então eu comecei a pesquisar, porque eu tinha intenção de absorver o que tinha de tão especial na oliveira, porque Davi disse, eu sou como uma oliveira. Então eu busquei um ensinamento da oliveira, e o tema de hoje é lições da oliveira. E ao pesquisar sobre a oliveira, ela tem algumas características, a árvore em si, muito interessantes e de aplicação bastante espiritual. Mas eu me detive no fruto da oliveira. Eu não sei se Davi estava pensando no fruto da oliveira, quando ele disse, eu sou uma oliveira na casa de Deus, ou se ele estava pensando na árvore em si. Mas o fruto da oliveira, como todo mundo sabe, é a oliva, ou, para o nosso popular, a azeitona. Então seria até estranho, né, Davi dizer, eu sou uma azeitona na casa de Deus, né? Sou como uma azeitona. E ao buscar um estudo sobre isso, essa foi a mensagem mais fácil que eu tive para preparar. Porque eu descobri que no Mediterrâneo, na época em que Davi escreveu, e também na época de Cristo ainda se praticava isso, eles tinham uma forma peculiar de extrair da oliva, da azeitona, o seu melhor óleo. E era um processo com 4 etapas de extração do óleo da oliva. E isso já me deu a mensagem que o Senhor vai ministrar aos nossos corações. Então, como que acontecia? É lógico, um processo bem rústico de amassar as olivas, né? De amassar as azeitonas, uma prensa não mecânica, não industrializada como a nossa, mas feita com pedras. E essas pedras eram baixadas e pressionava, amassava a azeitona. E dela, então, saía o seu caldo, o seu suco, que é o seu óleo. E isso eles faziam 4 vezes para extrair dessa fruta, deste fruto, o óleo para utilizar. E na primeira amassada, eles extraíam o melhor óleo, que era o óleo mais puro. Este óleo era um óleo que era consagrado a Deus. Olha que coisa interessante. Aí eles, então, amassavam novamente. Quem aqui já tomou caldo de cana? A maioria já, né? E vocês viram como é que eles fazem para moer ali a cana? Ele não passa a cana uma vez, né? E extrai ali o caldo, mas depois ele pega ela do outro lado, e tem que ter um cuidado para a mão não ir junto ali, que eu já ouvi de muitos casos de gente que teve a mão imprensada ali, e ele volta com ela de novo naquela moenda ali, e passa novamente. E a maioria deles, depois que passou já 2 vezes, ele dobra ela. Não é assim?
Ele dobra ela para ela ficar mais grossinha e passa mais uma vez. E assim eles faziam com a oliva. Então eles acrescentavam mais pedra nessa moenda, e ela pressionava novamente as azeitonas e extraía o segundo óleo. Esse segundo óleo era um óleo usado para alimentação. É o óleo que vem para as nossas mesas. É lógico, espero que seja, né? Porque está escrito lá, óleo de oliva, né? E a gente acredita que seja ali o óleo puro ali. É o óleo que era destinado à alimentação. E depois, não contente ainda, o judeu é bem comerciante. Ele então amassava novamente, punha mais pedra, mais peso e extraía um pouco mais do óleo da azeitona. E esse terceiro óleo era um óleo destinado para iluminação. Era um óleo que era combustível, para ser queimado e produzir luz. E por fim, não muito satisfeito, o judeu, que é um bom comerciante, ele punha mais prensa ainda, e ele esmagava a azeitona de tal maneira que extraía o restinho do óleo que ali tinha. Mas também vinha a borra, vinha o resto da fruta, do fruto. Né? Então essa não era tão boa, eles usavam para fazer sabão. E esses 4 processos de extração do óleo é a palavra que eu quero ministrar aos nossos corações hoje, porque o rei Davi disse: eu sou como uma oliveira na casa de Deus. E nós então temos que extrair o que é que ele queria dizer com isso, né? Será que nós também temos sido oliveira na casa de Deus? Ou a oliva na casa de Deus? Então vamos nessas 4 divisões aprender o que este fruto pode nos ensinar. Como eu já disse, a primeira extração, o primeiro óleo, este óleo era para adoração. Eles separavam este primeiro óleo extraído da oliva e entregavam ele para adoração, para ser usado no templo, para ser usado nas lâmpadas do templo, para ser usado para o reino, para o Senhor. O primeiro óleo, o melhor óleo, era para o Senhor. E Davi está dizendo: eu sou uma oliva, eu sou como uma oliva na casa de Deus. Que ensinamento maravilhoso, amados, nós podemos extrair disso. O povo judeu sempre teve esse zelo, ou na maioria das vezes teve esse zelo, e quando eles não o tinham, os profetas usados por Deus, pelo Espírito Santo, os repreendiam a voltarem à prática de terem o zelo de colocar Deus em primeiro lugar. Por isso que eu disse que ela quase pregou aqui. Primeiro Deus, depois eu. Este era um conceito estabelecido no Antigo Testamento em várias situações, em vários ensinamentos, e em várias situações que o Senhor permitiu o povo de Israel passar, inclusive essa do maná, da falta de alimento no deserto, e Deus vinha ensinando este povo continuamente a necessidade de colocarmos Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33, há uma música da igreja Maná que eles cantam exatamente Mateus 6,33, que todos nós conhecemos quase de cor. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro Deus, depois eu. Além deles terem o cuidado de oferecer o primeiro e a primeira extração deste óleo, eles também tinham o zelo de saber que a primeira extração traria a melhor parte, traria o melhor óleo. Portanto, não é só primeiro Deus, mas Deus é primeiro e para Deus o melhor. Para Deus o melhor. Será que nós estamos sendo olivas na casa do Senhor? Temos entendido um princípio tão importante, onde se aplica nas finanças, se aplica na oração, se aplica no nosso viver diário. Primeiro Deus, para Deus a primazia e para Deus o melhor. O melhor. Por que o nosso culto e foi assim constituído, estabelecido como dia de descanso, domingo? Porque o domingo
além de o nosso Senhor ter ressuscitado no domingo, não é? Porque antes se guardava o sábado na velha aliança, e passamos a guardar o domingo, devido à ressurreição de Cristo e algumas influências até políticas e eclesiásticas, mas em resumo, o domingo é o primeiro dia da semana. Todos nós achamos que a semana começa na segunda, não é? E aí falamos assim, nossa, segundona, vamos começar. Não, não é segundona, é segundinha. Deus já começou no domingo, te dando um dia do quê? De descanso no começo da jornada. Então nós começamos com um dia de descanso. Mas temos que lembrar que esse dia de descanso estabelecido pelo Senhor, traz em si também um nome, dia do Senhor. Dia do Senhor. O dia que nos reunimos para cultuar e adorar a Deus em comunidade. E eu te pergunto, você tem dado o melhor? Qual é o seu melhor? Um culto no mês? Quando dá? Se der. Não dá para aplicar melhor nessas inúmeras condições. Se, mas, porém. Não, melhor é melhor, com raras exceções. Posso ouvir um amém? Exceções existem na vida, imprevisto, um trabalho. Tem turnos de pessoas que caem no domingo, para que a gente possa ter o descanso. Alguém está trabalhando na CPFL para que haja energia, alguém está trabalhando no hospital para atender os necessitados, faz parte da vida, são exceções, são fragmentações que não tem como fugir delas. Mas o duro é quando você está em casa, com uma plena saúde, com vigor físico, e você fala, hoje não dá. Mas tem o jogo do Corinthians. Mas aqui não temos problema do jogo, né? Mas lá em São Joaquim da Barra, onde eu dirijo a igreja lá, o nosso culto começa às 6 horas da tarde lá. Esse nossa mesmo, né? Porque quando eu sei que tem algum jogo, né, decisivo ou semi-decisivo, eu já sei que vai atrasar a galera vai atrasar. Vai atrasar. Sem falar daqueles que acham que vir ao culto não precisa de estar no começo. Eu posso chegar quase na palavra, ufa, tá bom já. Mas é o melhor? É o melhor? Na hora de pegar avião, você chega nessa hora? Nunca me esqueço do episódio. Nós tiramos férias, eu e minha esposa. Era quase como uma segunda lua de mel. Bodas de prata. Fomos lá para Punta Cana. E ela, para não perder o voo mesmo, ela adiantou quase que 3 horas. E a gente foi para Guarulhos 3 horas antes. Nós chegamos lá e falamos, mas é muito tempo, não é possível esse negócio. E aí foi tempo demais, né? Nós ficamos andando e visitamos aquelas coisinhas, aquelas lojinhas, e isso, e vai, né? E aí eu fui numa livraria que tinha ali, para ver se achava um livro bom para ler e tal. Resumindo a história, o guichê da onde a gente ia embarcar havia mudado, e eles avisam lá na tela, e nós, desapercebidos, não percebemos que mudou. E nós ficamos ali em frente a esse guichê, esperando abrir para fazer o check-in ali, né, e tudo, dar início à entrada. E nada de abrir, eu comecei a ficar desconfiado, olhei no relógio e falei assim, alguma coisa está errada. Corri lá, falei assim, nós estamos esperando um voo assim. Ele falou, não, mudou o embarque. É no guichê tal, mas já deve estar quase saindo. Pensa em 2 correndo no aeroporto com mala. Corremos lá e cheguei, e a mulher falou assim, já está encerrado. Meu pai, eu falei assim, pensa numa choradeira. Jesus amado, nós estamos aqui faz 3 horas, nós antecipamos para não perder, e contei toda a história para a mulher. Ela falou assim, vou ver com o capitão, o piloto-chefe, ver se ele autoriza, e foi lá para dentro. Eu falei assim, agora moiou, né? Hotel tudo reservado, tudo certo, e com a graça e misericórdia de Deus, concederam da gente embarcar. Mas nós estávamos lá 3 horas com antecedência. Aí nós temos um culto, né? Melhor para Deus.
Outro aspecto interessante sobre sermos essa oliva que é para adoração, é adorarmos com a nossa vida. Porque não é somente no culto que nós somos adoradores. Nós somos adoradores em espírito e em verdade, com vida, com prática diária. Esses dias eu estava até orando a Deus e falando, Senhor, parece que a vida é só trabalho. É uma coisa estranha. Tem uma música no mundo que diz assim, né? E a vida é o trabalho, não dá para ser feliz, né? E as pessoas cantam que trabalham e a vida parece que é só trabalho. Mas, na verdade, a nossa vida, ela não pode ser dividida entre vida espiritual e vida secular. Nós que somos de Deus, como diz o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A nossa vida é Cristo. Portanto, adorar a Deus não é só estarmos aqui no culto, é lógico, eu sei disso. É vivermos essa comunhão intensa no nosso dia a dia com vida prática do Evangelho. E Jesus ensinou isso, está lá em Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 10, 33, 31, onde ele diz o quê? Quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Como é que eu sou uma oliva destinada para adoração? Quando a minha vida, em todos os pormenores, é no trabalho, é no convívio, é no aconselhamento, é na escola, tudo que eu faço vai redundar na glória de Deus. Vai redundar na glória de Deus. A minha vida é para glorificar o meu Senhor, com as minhas ações. Portanto, aí a vida muda. A vida muda, não há separação, meu querido. Um tempo atrás estava discutindo, entre aspas, com uma pessoa que é cristã, que é ministro, e eu estava corrigindo ele acerca de algumas falhas, eu coloquei Deus no meio da história, ele falou assim, não coloca Deus no meio. Eu falei assim, mas como que não? Como é que eu não vou colocar Deus no meio? Deus está em nós, a nossa vida é dele. Não tem como separar. Deus é o nosso dia a dia. Qualquer coisa que você faça tem que glorificar a Deus. Isso é ser alguém que é adorador do Deus Altíssimo. Amém? Então, antes de tomar aquela atitude doida, pensa um pouquinho. Isso vai glorificar a Deus? Porque tudo que nós fazemos tem que glorificar a Deus. Glória a Deus? Estão firmes aí? Este é o primeiro óleo. Primeiro para Deus, o melhor para Deus. Este era o processo da extração do óleo da oliva. A segunda extração, o segundo óleo, ele era destinado à alimentação. Como eu disse, é este óleo que a gente consome, que deveria ser o óleo da oliva mesmo, né? Como tem fraude, né, gente? Mas vamos pular essa parte. O óleo da alimentação. Então Davi dizia, olha, eu sou uma oliva, minha vida é para adorar a Deus, e a minha vida também é para alimentar, se alimentar e alimentar os outros. E este é um ponto importante, né? Estamos nos alimentando, e estamos dando de comer aos outros. É lógico que eu estou espiritualizando aqui a situação. Quando Jesus estava diante da multiplicação dos pães, ele olhou para os seus discípulos e de forma estranha disse, dá-lhes vós de comer. Tinha mais de 5.000 pessoas, 5.000 eram só homens, no meio de um deserto. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava indo com um pensamento além do natural, não é? Além do natural. O que nós estamos comendo? Talvez esse seja um ponto importante para entrarmos na parte da alimentação. Há uma máxima que diz aí que você é aquilo que você come. Não tem? Na vida natural? Acho que dá para a gente aplicar isso no espiritual também. Nós somos um pouco daquilo que comemos espiritualmente. E dependendo do que você está comendo, você pode estar saudável espiritualmente. Ou você pode estar mirrado espiritualmente, anêmico. Tem gente que não está comendo nada. Ou melhor, só come no domingo, né, quando vem no culto. Então hoje eu vou ouvir a palavra.
Aí você vai comer no domingo. Será que você suportaria só comer comida natural no domingo? Não, né? Sim ou não? Só para vocês não dormirem, né? Domingo fresquinho, gostoso, ar-condicionado ligado. Não. Então, primeiramente, você tem que saber que aquilo que você come vai produzir em você algo. Espiritualmente, isso é tão verdade quanto natural, meu querido. Tem gente doente porque comeu mal. E tem gente doente espiritualmente porque se alimentou mal da palavra de Deus. Olha o que diz, por exemplo, o escritor de Hebreus, no capítulo 5, versículo 14. Hebreus 5,14. Eu vou até ler o... Hebreus 5,14, eu vou até ler o 13. Eu não avisei o Renato, mas eu leio aqui para você, ó. Quem se alimenta de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Para os adultos, nós temos alimento sólido. Mas dentro das igrejas tem muita gente ainda comendo papinha. E não passa dessa fase. É papinha e leitinho. Porque é mais fácil. Mais fácil, não precisa fazer força para mastigar. Né? Desce melhor. Não precisa raciocinar. Não precisa exercitar. Mas o escritor de Hebreus fala assim, para os maduros tem que ser comida sólida. Sólida, meu querido. Nós temos que comer a palavra. Não podemos ser uma balança desigual. Jesus disse, por exemplo, lá em João 1,14, um texto maravilhoso, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a de um unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Aqui está um equilíbrio bom de uma comida sólida. Se você alimenta o teu povo só com a graça, você pode criar uma heresia. Desproporcionalmente, só com graça você pode criar um desequilíbrio. Mas se você alimenta o seu povo só com verdade, você pode criar uma rigidez tal que você também arrebenta com a pessoa. É por isso que Jesus veio em graça e em verdade. Graça e verdade é o equilíbrio do Evangelho. Graça e verdade. Nas nossas vidas nós precisamos deste equilíbrio. Graça e verdade. Você não pode só apontar o erro das pessoas e bater em cima e falar, você tem que mudar, isso está errado, isso é a parte da verdade. Mas você precisa ter graça, acolher, pôr debaixo do braço, vem cá, filho, eu vou caminhar com você. Eu vou te ajudar a vencer isso. Graça e verdade. A graça salvadora, que não depende de obras, mas a verdade do Evangelho, que existe uma justiça e um dia seremos julgados. Amém, igreja? Isso é equilíbrio, isso é alimento sólido. A igreja tem que caminhar comendo bem. Comendo bem. Senão forma-se heresias loucas, como foi o caso daquela igreja, que eu acho que não sei se acabou, o que virou aquilo, igreja no cinema. Era uma graça desmedida. Tudo é graça. Não tem condenação. Não tem esse negócio de inferno, é graça. Eu estou debaixo da graça. E tudo ali era graça, que acabou ficando sem graça. E não tem jeito de subsistir. Porque o mesmo Jesus que veio em graça, foi quem mais falou que existe um inferno. E que vai haver um julgamento. E que nós somos instruídos para fugirmos deste lugar. E é muito fácil fugir dele. A salvação e a graça está na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Mas nós precisamos ter alimento bom. Alimento bom.
Eu sou suspeito em falar, mas aqui nessa igreja vocês têm comido bastante comida boa. Bastante comida boa. Nosso bispo é um perito na palavra, nós temos professores, nós temos o Mateus, nós temos pastoras, nós temos diáconos, todo mundo que sobra aqui para dar uma palavra, sai alimento para a alma. Amém? A Carolina subiu hoje, na simplicidade dela, e pregou aqui. Ela falou quase tudo que eu queria dizer, ela disse já. Então hoje é a somatória da mensagem dela com a minha. Amém? Deus te abençoe, Carolina. Aleluia, comida sólida. O segundo óleo era para alimentação. E além de nos alimentarmos dessa palavra, porque Jesus disse, quando foi tentado no deserto, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra é o nosso alimento. Mas nós também temos que dar a palavra, o pão para as pessoas, que foi o que a Carolina disse. E é o texto que eu quero que você leia comigo, João 6. João 6, versículo 48. Está sendo projetado aí para você também? Olha o que Jesus diz, João 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aleluia. Meu querido, como oliva na casa de Deus, nós temos que nos alimentar, nós temos que alimentar os outros com a palavra de Deus, e alimentar o povo com o verbo de Deus, com o pão vivo que desceu do céu, com a pessoa de Jesus. Porque Ele mesmo disse, eu sou verdadeira comida. Espiritual, é lógico. Jesus é o pão que alimenta. Jesus, nós temos que dar Jesus para as pessoas, meu querido. Não basta apenas falar de filosofia, não basta falar apenas do fulano de tal, nós temos que falar de Jesus. Porque quem nos salva é Jesus, quem se entregou foi Jesus, e Ele é quem nos alimenta espiritualmente. Faça um teste na sua vida, fale de Deus para as pessoas, você vai ver que ninguém te rejeita. Eu já fiz esse teste, é uma coisa incrível. Quando você fala de Deus, é uma coisa assim, universal, é uma coisa que todo mundo absorve de boa. Não, Deus é bom, não, Deus é poderoso, não, Deus é mais. Qualquer coisa que você falar de Deus, você não tem nenhuma, ninguém trava. Mas quando você ousa falar da pessoa de Jesus, você vai perceber que o clima às vezes muda. A atmosfera muda. A atmosfera muda. Porque ter um conceito acerca de Deus não salva. Mas comer do pão da vida vai te dar vida eterna. Você consegue compreender isso, meu querido? Nós temos que dar Jesus para as pessoas. Jesus. Alimente-os com a pessoa de Jesus Cristo. Glória a Deus. Terceira extração do óleo. Já começa a ficar um óleo mais mesclado, mais impuro. Eles usavam o quê? Para iluminação. Lembrando que na época a iluminação era combustível, eram as lamparinas. Então o óleo era queimado e produzia luz. E Davi diz, olha, eu sou uma oliveira na casa de Deus. Então ele também estava em mente que ele tinha que ser luz. E que nós temos que ser luzes neste mundo. Nosso Senhor nos ensinou acerca disso em Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16. Bispo, como é que eu posso ser luz no mundo? Jesus vai te ensinar agora. Mateus 5, verso 14 ao 16. Ele diz assim, vocês são a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, mas ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Que texto maravilhoso. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Brilhe a luz de vocês diante dos homens. Como é que eu sou luz neste mundo? Com as minhas ações. Não tem como ser luz de boca, meu irmão. Não tem como ser luz de boca. Eu sou luz, sou luz, sou luz, sou luz. Legal, legal, legal. Então vamos ver, aonde você está brilhando? Aonde você está iluminando? Porque diz que nós teremos que ser luzes diante dos homens, porque ao verem a luz que há em nós, eles vão glorificar a Deus. Eles vão glorificar a Deus. Amém? Não, bispo, mas eu estou fazendo porque todo mundo faz. Não, eu estou indo nessa direção porque estamos no século 21, bispo. As coisas mudaram, então todo mundo está indo agora. É assim que funciona. Não, a luz, ela ilumina. A luz tem uma atribuição própria. A luz, ela não segue as trevas. A luz traz luz em meio às trevas. Se fosse somente para seguir aqueles que estão em trevas, você não vai fazer diferença nenhuma. Como é que eu posso ser luz? Vivendo na luz. Estando na luz. A luz da palavra. A luz do Espírito. A luz do Evangelho. Portanto, quando a nossa luz brilha, os homens veem. É o testemunho vivo de um povo que não xinga quando está passando por luta. Posso ouvir um amém? É um testemunho pequeno, mas é um testemunho. Nossa, eu pensei que ele ia esmurrar o cara, mas ele não esmurrou não. Ele falou, vai em paz, meu querido, desculpa aí. É um testemunho. É luz que brilhou. E aí as pessoas veem e falam assim, opa, ele não é igual aos outros. Este povo tem alguma coisa diferente. E aí então, você incomoda as trevas, e o processo espiritual começa nos corações. Amado, como isso é importante. Meu irmão, como isso é importante. O apóstolo Paulo antes de ser o apóstolo Paulo, ele era Saulo. Ele era um perseguidor da igreja. Perseguidor da igreja. Mandava prender. Mandava matar cristão. E a Bíblia nos relata que ele estava diante de o primeiro mártir cristão, que foi Estevão, que foi apedrejado. E diz lá no texto que aqueles que foram jogar as pedras, para ter mais agilidade, tiraram as suas capas e colocaram para Paulo segurar. E Paulo estava ali segurando, consentindo com aquele ato. E os homens pegaram em pedra para matar Estevão. Mas Estevão era um cara muito mau. Ele tinha matado muita gente, tinha roubado muito. Merecia aquela morte. Sim ou não? Não. Estevão pregava o Evangelho. Estevão tinha um rosto brilhando como de um anjo, cheio da graça e da unção de Deus. Estevão estava anunciando salvação e foi apedrejado. Mas em meio ao apedrejamento daquele homem, ele dá um grito, tipo assim, para. E o texto diz então que esperaram para ver o que ele ia dizer. E Paulo estava ali. E ele diz assim, Senhor, eu te peço que não impute sobre eles este pecado. Ele foi luz em meio à tribulação. Porque ser luz, meu querido, quando tudo está bom, para com isso. Qualquer um lá fora é luz quando tudo está bom. É só sorriso. Ele foi luz quando a coisa estava feia. E isso que eu estou te dizendo, a importância de ser luz em meio às tribulações. Porque
ocorreu ali uma avalanche no mundo espiritual, e o coração de Paulo, de alguma maneira, foi tocado naquele momento. E Paulo viu aquela cena, e Paulo provavelmente deve ter pensado: epa, esse não é um povo mau. Eu estou perseguindo eles porque eu estou achando que eles são um povo contra Deus, mas esse cara não é contra Deus. Esse cara não abriu a boca para xingar, não blasfemou, mas ainda pediu para perdoar aqueles que estavam matando ele. Quando você é a luz, não importa, você está provocando um processo no reino de Deus, e os homens verão, e vão glorificar a Deus, e vai haver mudança na vida das pessoas, quando você for luz, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Mas a luz tem uma outra função importante, que nós não podemos deixar de mencionar. Quando você entra num ambiente escuro, você não vê sujeira. Você não vê sujeira, não tem luz para apontar a sujeira. Mas quando vem a luz, se acende a luz ou abre a janela, então se aquele lugar está sujo, você começa a perceber. Não é assim? Isso aqui tem sujeira até. Essa é uma das funções daquele que tem que ser luz neste mundo. Nós temos que ser luz também para desmascarar, para revelar a sujeira, as coisas erradas. Não podemos ser omissos. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 11 ao 13. Efésios 5, versículo 11 ao 13. Diz assim: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponha-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar, é vergonha. Não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponha-nas à luz. Se você presencia algo errado, mas você não tem a coragem de se manifestar como luz, você consente com aquilo. Vocês viram esse episódio que aconteceu recente aí da morte por espancamento, asfixiação lá daquele cidadão lá no supermercado Carrefour? Todo mundo deve ter ouvido, né? Porque virou uma notícia bem longa, não é? E eu vi essa semana que tem várias pessoas sendo indiciadas por crime ali, vão ser julgadas. Inclusive uma mulher que filmava. Ela não bateu, não espancou, mas ela aprovou, ao invés de tentar impedir. Quando nós estamos diante de coisas que devem ser corrigidas, que devem ser ditas, que devem ser faladas, não podemos ser trevas e sim luz. A luz mostra, a luz ilumina, a luz traz a verdade. Ah, bispo, mas nem sempre as pessoas ouvem. Isso é outra questão. Se vão dar ouvido, é outra questão. Mas o que nós não podemos é nos omitir. Não é verdade? Então a oliva tinha um terceiro propósito, ser usada para iluminação. Iluminação com as nossas vidas, e a iluminação no sentido de mostrar, apontar o erro. E em quarto lugar, neste processo de extração do óleo, depois de ter extraído quase tudo, eles ainda conseguiam extrair um pouquinho mais, com uma qualidade um pouco mais inferior, e essa então era destinada para fazer sabão. É por isso que talvez tenha esses ditados hoje, que falam assim: isso não serve nem para fazer sabão. Já ouviram esse ditado? Porque sabão, geralmente é feito com a maioria dos restos, pelo menos antigamente era assim. Até no óleo era o restante ali que saía, era para fazer sabão. Oi? Faz sabão. Faz sabão do óleo velho. Portanto, o último óleo era usado para sabão. E sabão, é lógico, fala do quê? De limpeza. E neste processo de sermos oliveiras na casa de Deus, nós precisamos estar sempre lavados, limpos, para podermos ser usados por Deus. Amém, igreja? Eu vi uma ilustração que eu achei interessante, até mesmo para limpar, ajudar outros a limpar outros, você precisa ter autoridade para isso.
Autoridade espiritual. Por exemplo, você não pode chegar num prédio público, né, e falar, eu vim aqui limpar esses vidros. Você vai lá começar a jogar água e limpar, um segurança vai te tirar. Fala, não, mas por que você está limpando? A sua intenção é até boa, você quer limpar, mas você não tem autoridade. Você não tem a legalidade para limpar, porque existe uma empresa própria que vai fazer a limpeza do local. Não é assim? E no reino de Deus, nós também temos que estar limpos e temos que também ajudar a limpar os outros. E para limpar os outros, meu querido, você tem que estar debaixo de autoridade. Você tem que estar, primeiramente, limpo para poder ajudar o outro. Lembra quando Jesus falou do cisco no olho do teu irmão? Lembra daquele texto? Jesus fala assim, como você pode querer tirar o cisco do olho do teu irmão, se tem uma trave no teu? Mas depois ele diz, tira primeiro a trave do teu, e você vai poder ver melhor para ajudar a tirar o cisco do olho do teu irmão. Isso é princípio de autoridade, você tem que estar lavado para poder lavar. Não tem um ditado que diz que é um sujo querendo limpar o mal lavado? Uma coisa assim? Não funciona. Você tem que estar lavado pelo Senhor, lavado pelo sangue, lavado pela palavra. E é isso que diz aí em Efésios 5:26, sobre a lavagem da palavra. Olha aqui, Efésios 5:26, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Esse texto, o apóstolo Paulo está falando para homens, né? Ele está falando num contexto de casamento, então ele está falando para o marido, que deve amar a esposa, e depois ele entra na questão da igreja, ele está falando aqui da igreja. E a igreja é lavada num processo pela palavra. Pela palavra. A palavra nos lava. Amém, meu querido? A palavra nos lava, a palavra nos alimenta e a palavra nos lava. E nós temos que ser agentes quando temos a incumbência de ir ao outro. Nós temos que ser agentes de limpeza. Quando você entra para discipular uma casa, você está sendo um agente de Deus. Você está sendo um faxineiro espiritual. Porque você vai levar a palavra e a palavra começa a lavar. A lavar. A palavra vai lavando as pessoas. Quando nós começamos assim numa casa, você encontra muitas coisas para serem mudadas. E nem todas a gente chega e fala para a pessoa, isso está errado, não sei o quê. Não, a gente vai ministrando a palavra. Você ministra um estudo, ministra outro estudo. E a palavra vai entrando no coração, e a palavra vai limpando, e a palavra vai limpando. Quando você vê, as pessoas estão libertas de tantas coisas. Pela palavra. Pela palavra. E o outro agente purificador é o sangue de Jesus, conforme diz aí em 1 de João 1,7, que eu vou ler com vocês lá. Se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nos purifica de todo pecado. Meu querido, se você não se sente qualificado para não confessar, dar a outros, talvez seja esse o seu problema. Não confessou ainda o pecado para o Senhor, porque o sangue do Senhor Jesus te purifica de todo pecado. Você pode ser limpo e ajudar outros a ficarem limpos pela graça de Deus. Amém? Quero que você fique de pé em nome de Jesus. Davi dizia, eu sou uma oliveira na casa de Deus. Primeiro, e o melhor eu entrego para Deus. Segundo, eu me alimento. E também dou alimento para as pessoas, o verdadeiro alimento que é a palavra e a pessoa de Jesus. Terceiro, eu tenho que ser luz. Porque senão nada do que eu falo vai fazer sentido se eu não for luz. Tem um ditado que diz assim, aquilo que tu fazes fala tão alto que eu não consigo ouvir o que tu dizes. Pense nisso, meu querido. Você precisa de dar o exemplo. E em quarto lugar, ser limpo pela palavra, ser limpo pelo sangue de Jesus e ajudar a limpar pessoas. Amém? E para terminar e concluir, tudo isso só é possível, essa extração deste óleo e toda essa beleza que nós aprendemos nessa manhã, se a oliva for amassada. Portanto, meu querido, se você quer ser uma oliva ou uma oliveira na casa de Deus, você tem que se preparar para ser amassado.
A vida vai fazer isso, não precisa se preocupar. Não precisa nem fazer essa oração, ó Deus me amasse. Não, a vida vai te proporcionar essas espremidas da vida, que são as turbulências, que são o nosso dia a dia. E é neste processo que você vai extrair o melhor óleo em nome de Jesus. É neste processo, meu querido, não fale nisso. Todo mundo espera um tempo bom para amar a Deus, um tempo bom para servir a Deus, um tempo bom para dar glória a Deus. O melhor tempo é quando você está sendo espremido. Este é o melhor louvor, este é o melhor tempo, isso é o que tem de mais precioso, exalarmos o bom perfume de Cristo em meio às turbulências dessa vida. Amém? Espero que Deus tenha falado com você. Ore comigo em nome de Jesus. Curve a sua cabeça se você quiser. Ore com o olho aberto ou fechado, mas fale com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, eu te dou graça, Senhor, por este ensinamento, pela Tua palavra. Eu te dou graça, Senhor, porque a Tua palavra, ela é alimento, a Tua palavra é vida, a Tua palavra é luz, Senhor. Trata conosco, Senhor, que essa palavra, Senhor, não termine aqui, mas como cartas vivas, Senhor, possamos levá-las, Senhor, no nosso dia a dia, levá-las, Senhor, no nosso cotidiano, influenciando pessoas, mudando o curso deste mundo, sendo luz, Pai, apontando as mazelas, apontando os defeitos, trazendo a verdade do Teu Evangelho. Oh Senhor, nos dê a ousadia para não nos aquietarmos, para não sermos omissos, Senhor, diante de fatos que têm que ser denunciados. Levanta um povo, Senhor, que não tem medo, Pai, não tem medo, Senhor, de nada, mas que teme a Ti, Senhor, e que tem a Ti como verdadeiramente o Senhor das nossas vidas. E a Ti, Senhor, e somente a Ti, seja toda a honra, toda a glória, todo louvor, hoje para todo sempre. Amém. Erga a tua mão para o céu, meu querido, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco, e com todo o povo de Deus, hoje para sempre. Amém. Deus abençoe a tua vida, vá em paz, meu querido, em nome de Jesus.